Bem, vamos lá. A nossa primeira conversa da noite de hoje é com Antônio Catete, que é presidente do Sindifisco, que é o Sindicato dos Servidores da Fazenda Estadual. São os servidores da Cefa. Não é isso, Catete? É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Bona. O prazer é todo nosso estar aqui na RBA conversando com vocês e prestando alguns esclarecimentos à nossa sociedade a respeito de impostos, a respeito da questão sindical, que é tão importante nesse momento que estamos vivendo, onde está havendo uma transformação, né, na forma dos sindicatos atuarem. Bem, você acaba de ser reconduzido para a presidência da entidade depois do primeiro mandato de 4 anos, não é isso? E 3 anos, né? Então você terá mais 3 anos. E é um sindicato que já fez aí jubileu de prata agora em maio, né? Já está adulto o suficiente e bastante influente na política, de um modo geral, do Estado do Pará. Tanto que a lei orgânica do Fisco teve uma participação ativa do Sindifisco. Ela foi promulgada em 2011, né? E o que é que trouxe de inovação para o Estado? Olha, a lei orgânica do Pará, ela é um modelo para o Brasil todo. Ela não só organizou a carreira do Fisco, mas também procurou tirar o máximo possível da ingerência política nas entidades do Fisco, ou melhor, nas instituições do Fisco, na Secretaria da Fazenda. Por quê? Porque as interferências políticas, quando são positivas e boas, é sempre bem-vindo. Quando ela atrapalha o Estado, quando ela atrapalha o funcionamento de uma engrenagem, de uma máquina tão importante quanto a do Fisco, ela deve ser evitada ao máximo possível. A lei orgânica trouxe esse espírito, mas a lei orgânica ainda é nova, né? E lei boa é lei velha, né? Essa lei orgânica, ela tem como principal objetivo atender o anseio do povo, da população. Quer dizer que ela não está sendo respeitada como deveria ainda? Ela ainda não está totalmente regulamentada. Algumas coisas da lei orgânica, algumas previsões dela ainda precisam ser regulamentadas. Uma boa parte já está funcionando da lei orgânica e foi essa lei orgânica, nascida lá no governo da Ana Júlia e depois promulgada pelo governo atual de Simão Jatene, em 2011, trouxe melhoramentos significativos para a arrecadação do Estado. Você tem uma ideia, Bona? Em 2011, a representação na receita total do Estado, a União representava 50% mais ou menos do que o Estado tinha de receita. Hoje, depois da lei orgânica, se inverteu essa condição. Hoje o Estado participa com 70% do total dos recursos do Estado e apenas 30% é repassado pela União. Então isso é passou a andar com as pernas próprias. Exatamente. Porque até então a gente ouvia falar que a arrecadação do Estado mal e porcamente dava para pagar a folha de pagamento. Exatamente, era isso. Não sobrava nada, faltava dinheiro para custeio, para investimento, então nem se fala. Vivia o Estado com pires na mão pedindo recursos da União. Isso, a gente vai falar que é um Estado extremamente rico, um Estado com superávit na balança comercial, um Estado exportador, mas também um Estado extrativista. Aí me leva a tal da Lei Candir, que a gente ouve falar já desde que eu nasci, que eu fico ouvindo falar essa Lei Candir. Esse Candir deve ter sido muito poderoso, porque ninguém consegue acabar com essa lei, que já sabemos que é má para o Estado. Essa lei é extremamente prejudicial ao Estado, e eu iria mais longe, Bruno. Ela é prejudicial ao Brasil todo. E por que quem segura? Quem é tão forte que segura a Lei Candir? Veja bem, a lei Candir, o princípio dela é de que não se exporta imposto. O problema é que nós somos um Estado extrativista, um país que exporta mercadorias na sua forma ainda primária, ou seja, você exporta emprego, você exporta material de primeira elaboração e depois você importa produto industrializado. Você tem uma ideia? O Brasil tem a maior reserva de nióbio, que a gente não sabe nem o que é, nem para que serve o nióbio. A maioria das pessoas não sabe, mas ele é um produto, uma liga metálica extremamente importante para alta tecnologia, para produtos de alta tecnologia. E nós importamos produtos de alta tecnologia pagando todos os impostos onde ele foi montado. Quem recebe o imposto todo, o produto sai do país sem a cobrança de nenhum imposto. E ainda o que é pior para o Estado do Pará, porque nós temos um Estado que é fornecedor de matéria-prima para o mundo todo praticamente, com a nossa extração mineral, o crédito proveniente dessa extração, ele é aproveitado no Estado. E aí, além de não pagar nada, o Estado ainda fica devendo esse crédito para quem exporta. Causa um desequilíbrio total nas contas do Estado. Além disso, nós estamos exportando
emprego, que é um absurdo. Bem, então, esses detalhes, Catete, isso já foi extremamente divulgado e debatido. A pergunta é o seguinte: como que ela consegue ainda vigorar com tanto prejuízo ao Estado? O Estado não tem força política? Ela deve talvez interessar para São Paulo, é isso? Na verdade, ela já está atualmente constitucionalizada, porque antigamente era uma lei, agora ela passou a fazer parte da Constituição, né? Os grandes... Diz o seguinte: os produtos exportados não pagam tributos. Não pagam imposto. Sim. Aí a gente vive da extração do ferro, exporta e assim por diante, não é? Então, todo esse poderio mineral cantado e decantado não fica nada para nós além do buraco. Além do buraco. Você está com toda a razão. É exatamente isso que acontece. O buraco fica com a gente, nós fornecemos emprego para países desenvolvidos, enquanto aqui nós precisamos... E até aqui mesmo a gente ouve falar que os cargos de liderança, os cargos de decisão, ninguém é paraense, né? A maior parte é mineiro. Eles alegam, né, logo que nós não temos mão de obra qualificada, assim por diante. Quer dizer, não fica nada, é tudo oba-oba mesmo. É tudo oba-oba. Bem, hoje o que se discute é uma forma de recompensar o Estado, ressarcir o Estado dessa perda, né? Na verdade, nós do fisco somos totalmente contrários de que ela ainda exista. Na verdade, não é só a gente pedir que seja ressarcido, mas sim que a previsão constitucional, que é oriunda da Lei Candir, que ela seja revogada para que a gente possa fazer com que a exportação de produto primário ele seja desincentivado e a gente construa um parque industrial para a gente poder exportar produtos, no mínimo, semi-elaborado. O ideal que seria produto industrializado para a gente conseguir gerar riqueza no nosso Estado. Mas a gente não sabe que poderes são esses que conseguem manter essa ideologia, que para mim eu acho que já é uma ideologia, não é só uma convicção econômica, né? Uma ideologia de que deve se manter essa sistemática para que o país funcione melhor. Na verdade, a gente leva um prejuízo muito grande e hoje outros estados da federação estão tendo o mesmo problema, como Mato Grosso, Minas Gerais, né, e o Pará, que é um grande prejudicado. Pra você ter uma ideia de números, o Pará teria direito a mais de 20 bilhões de reais a receber da União se tivesse direito a esse ressarcimento. A gente sabe que não vai receber. De jeito nenhum. Bem, nós estamos numa discussão de uma reforma previdenciária nacional. Como é que se enquadra a Previdência Estadual? Em que estágio ela está e o que pode vir a alterar? Olha, a Previdência Estadual, inclusive eu sou participante do CEP, que é o Conselho Estadual de Previdência aqui no estado do Pará. A gente tem um debate muito grande e é muito importante a gente dizer que não existe só uma Previdência no estado. Existem duas Previdências porque o estado dividiu a Previdência em duas partes. Uma antes de 2002 e uma depois de 2002. Né? Essa Previdência depois de 2002, com os cálculos atuariais feitos pelo próprio IGPREV, ela é superavitária até 2095. Ou seja, 2095 provavelmente todo mundo que está lá já estará morto, né? E aí já teria bancado toda essa questão previdenciária e ela seria superavitária. Enquanto que a Previdência anterior, aquela em que o governo não tiver o cuidado de guardar ou de tratar o dinheiro com a forma adequada que deveria se tratar, essa é deficitária. Mas aí o governo joga algo muito pesado, dizendo que ela é extremamente deficitária, o valor é extremamente alto, que na verdade não é bem isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você calcula um déficit previdenciário, você tem que primeiro colocar toda a contribuição dos ativos, dos inativos e também colocar a contribuição do governo, para depois calcular o déficit. O governo, quando apresenta os cálculos dele... Ele não coloca a parte dele. Ele não coloca a parte dele, simplesmente joga tudo como se fosse déficit e aí apresenta um rombo que é mirabolante quando ele não ingressa, não demonstra os interesses dele para fazer a reforma, para fazer as alterações que ele está propondo. É natural isso. Nós, depois de uma reforma nacional, nós teríamos que adequar a nossa, está muito atrasada ou não? Na verdade, no meu entendimento, essa reforma nacional que está sendo discutida é uma reforma que ela vem para resolver não um problema previdenciário, e sim um problema de déficit financeiro do governo. Porque a Previdência, o equilíbrio dela, para mim está muito claro que existe, né? Há um trabalho da Anfip que demonstra o equilíbrio, há vários trabalhos que demonstram esse equilíbrio. O problema é que o governo não consegue fechar as contas dele. E a maior rubrica que existe dentro do orçamento da União, depois do pagamento de juros de dívida, amortização de dívida pública, é a Previdência. Então, é lá que o governo sabe que tem que mexer, já que ele não tem
a coragem de mexer no juros de dívida e amortização de dívida pública, que representa 45% do orçamento. Aí o governo lança a mão desse pacote, lança a mão dessa medida, né, que o próprio governo anterior já pensava em fazer medida parecida e o atual também está encaminhando, tentando resolver um problema de déficit financeiro e não de déficit previdenciário, porque o governo não tem dinheiro suficiente para arcar com todas as suas responsabilidades. O ideal seria fazer um ajuste, sim, em relação à questão dos juros de pagamento da dívida pública, né, dos juros de amortização da dívida pública, para poder equilibrar o orçamento. Não tem coragem de fazer isso, enfrentar os grandes banqueiros, e aí sobra para a Previdência e para as outras contas, que no final de tudo é quem tem que pagar esse desequilíbrio financeiro do governo, em virtude até da crise, né? Catete, vamos voltar para a questão do fisco. Qual é o posicionamento do Sindifisco com referência à sindicância patrimonial? Boa pergunta, Mauro. Boa pergunta. Acho que essa é uma pergunta que interessa muito a todos nós. Até porque o fisco não é bem visto desde o início da sociedade. Pois é, né? É sempre uma reputação complicada, não é? Que o tempo passa e não consegue alterar. Mas diante de todos esses distúrbios que a gente vê diariamente na imprensa, isso acaba aflorando, não é? Então é muito normal. O que fulano faz? O fulano é do fisco. E fica no ar. Não é? O que fica no ar? A gente sabe. E todos os nossos telespectadores sabem. Como mudar essa reputação? Como criar uma imagem verdadeira, punir quem deve ser punido, fazer de que forma? É por isso que a gente defende, Mauro, a gente tem defendido a sindicância patrimonial. E é uma defesa que o Sindifisco faz e que a própria administração da Secretaria tem tentado trabalhar nesse sentido. O que é a sindicância patrimonial? Você vai verificar qual é o patrimônio de todos os servidores. Não podemos fechar isso somente no fisco. Todos os servidores públicos, eles têm um patrimônio pessoal. Esse patrimônio pessoal tem que ser compatível com a sua renda, com o seu rendimento, com o seu salário. Então, a sindicância patrimonial nada mais é do que todos os servidores do Estado prestassem conta do seu patrimônio, já que o Estado detém a informação de qual é a renda. Através de uma declaração de imposto de renda? Isso, uma declaração para todos. Agora, quem iria fazer uma análise prévia disso? Nós defendemos que tem que ser primeiro os 3 poderes constituídos, né? O Legislativo, o Judiciário e o Executivo. E dentro da questão do Executivo, do Legislativo vamos incluir o MP, o Ministério Público, que é um parceiro importante na averiguação de tudo isso. E dentro do Executivo, a gente tem também os tribunais, quer dizer, dentro do Legislativo tem os tribunais de contas também, que eles são muito importantes nessa análise. E também no Executivo ter a participação do fisco, já que a gente tem habilidade em fazer auditorias, ter informações a respeito da questão patrimonial de muitas pessoas que, às vezes, não têm seus rendimentos exclusivamente só do fisco, né? Há pessoas que são casadas com empresários, né? Não só do fisco, sim, qualquer pode servidor ter uma público, atividade fora e assim por diante. E assim por diante. Então, a gente favorável... Fazer uma análise geral, incluindo todos os rendimentos, talvez pela declaração de imposto de renda, que merece fé. Isso, que merece a fé. O brasileiro tem medo do leão, não é verdade? Verdade. São poucas das instituições em que o brasileiro teme. Então, através da declaração de imposto de renda, talvez fosse uma solução. Seria uma solução. E a partir daí, se houvesse alguma discrepância, algo que não batesse, não viesse a convalidar o patrimônio versus o rendimento, aí seria encaminhado para os órgãos para fazerem uma apuração. Cada órgão faria a sua apuração e aplicada a penalidade que... Agora, Catete, mesmo assim, isso já é difícil hoje em dia, né? São tantos mecanismos, a gente está vendo agora aí na Lava Jato, tantos mecanismos envolvendo o que chamam de laranja aqui, laranja ali, que hoje é muito difícil alguém ainda cair numa malha dessa natureza, você não acha? Eu acho o contrário, Mauro. Eu acho que hoje se tem uma facilidade muito grande de buscar informações adicionais. Sim, hoje está tudo globalizado, está tudo eletrônico, isso. Basta uma vontade política, tá? Talvez sim. Todo mundo coloca alguma coisa no Facebook, para você ter uma ideia, a Receita Federal ela vai muito verificar... Sinais exteriores de riqueza. É verdade. Então, isso é importante que busque também esse tipo de informação, mas que não seja uma busca em todos os servidores com um sentido só de punição. Eu acho que a gente tem... Mas de um alerta. Quem tiver distorção, que seja punido.
que seja apurado e depois punido. E que também essa cultura de que a gente esteja verificando isso vai criar, com certeza, um comportamento melhor em todos os servidores públicos. Porque a Cefa no Pará, por exemplo, tem algum telefone, algum lugar que possa receber denúncia e proteger o denunciante? Olha, nós temos a corregedoria e nós temos também a ouvidoria. Todos eles aceitam denúncias agora. Eles só dão encaminhamento em denúncias que não forem anônimas para efeito de punição. Isso é uma exigência legal, né? De que, no caso de uma denúncia formalizada, se você disser, olha, tal situação está acontecendo, eles podem até apurar, mas não vão poder fazer nada se não tiverem a comprovação daquilo, ou então que esse denunciante se identifique para que o órgão possa fazer uma apuração mais aprofundada, inclusive buscando provas, comprovações a respeito. Não é função do Sindifisco, mas tem algum mecanismo dentro do sindicato que possa colaborar com essa melhora de reputação de seus membros? Olha, não há dúvida. A gente sempre procura fazer seminários, procuramos fazer atividades dentro do sindicato com palestras que discutem a questão da ética. Você tem uma ideia? Nós trouxemos o Leandro Carnal para falar exatamente sobre ética com os nossos servidores. Isso é uma atividade do Sindifisco. Também deixamos muito claro que o sindicato tem a obrigação de oferecer a defesa do seu sindicalizado, mas ele não tem compromisso nenhum com o resultado. O resultado tem que ser verdadeiramente o que tenha ocorrido. Esse é um compromisso de todos nós, porque nós queremos um fisco ético, assim como nós queremos uma polícia civil ética, uma polícia militar ética, nós queremos um judiciário ético, nós também queremos um fisco ético para poder atuar em defesa da sociedade. E essa ética, sem sombra de dúvida, acaba aumentando substancialmente a arrecadação do Estado, né? Com certeza. O que é que você acha, com a sua opinião pessoal, sobre essa tentativa de aumento tributário em plena crise econômica que nós estamos vivendo? Olha, na verdade, essa tentativa, eu acho que você está se referindo, foi a do final do ano passado, no pacote do governo do Estado, né? Nós lançamos imediatamente, quando tivemos a informação a respeito dessa tentativa de aumento de carga tributária, nós lançamos um manifesto do sindicato, divulgamos dentro da Assembleia Legislativa e também para a sociedade, né? Colocamos nos jornais de maior circulação do Estado, nosso posicionamento, e isso nós fomos a primeira entidade a se manifestar contrariamente ao aumento de tributos, né? Eu sei que o Estado ele apresentava como fundamento para poder fazer isso, que outros estados haviam feito, só que todos os estados que fizeram essas medidas, nenhum deles saiu da crise por causa disso. Ao contrário, o Rio de Janeiro fez isso, até hoje está um problema muito grande. O Rio Grande do Sul fez isso, também está em situação precária. A gente tinha a certeza absoluta que aumentar a carga tributária, principalmente aumentando a carga tributária nas pessoas de maior carência econômica do nosso estado, não seria a solução, sem problema adicional. E quando nós lançamos esse manifesto, a Assembleia Legislativa entendeu a sinalização dada pelo Sindifisco, a partir daí ela se posicionou contrário ao aumento da carga tributária, fazendo o governo recuar nessa medida que seria extremamente prejudicial. A gente tem certeza absoluta que estávamos no caminho certo, que até hoje, um dos poucos estados da federação que ainda apresenta um equilíbrio é o estado do Pará. Eu tenho dúvidas se nós tivéssemos feito aquela medida, se ele estaria na condição que está hoje. Agora, Catete, você falou aí sobre transferências de benefícios tributários, coisa parecida. O Pará, como o resto do Brasil, está sendo invadido nesse momento por grandes redes varejistas, grandes redes atacadistas, porque aquelas regionais tiveram dificuldade, não conseguiram ultrapassar a crise econômica que nós estamos vivendo, e eles começaram a ocupar espaço. E há denúncias de que transferem benefícios que têm nos seus estados de origem e assim por diante. Então fica uma briga desigual, aqueles daqui que já estão cambaleando ficam numa situação difícil, não é? Você já ouviu falar nisso com certeza, isso está na mídia de um modo geral. O que fazer? Como resolver? Porque o tempo está passando e a gente não vê uma solução para isso. Bona, muito claro o posicionamento do Sindifisco e dos servidores de fisco em geral. Nós somos contrários a benefícios fiscais. Contrários a benefícios fiscais. Porque benefícios fiscais, da forma como são concedidos... E por que não são denunciadas essas transferências? Olha, são denunciadas sim. Existe inclusive uma apuração sendo feita pelo Ministério Público a respeito dos benefícios fiscais, né? Eu posso te garantir isso, que o Ministério Público está apurando isso,
Tem informações de que ele teria requisitado à Secretaria da Fazenda que informasse todos os benefícios fiscais que são concedidos no Estado. Benefício fiscal, para mim, não deveria existir. Eu sou favorável de que se cobre a carga tributária de todo mundo e, se você quiser incentivar determinada área, incentive com benefícios sociais essa área e não com benefícios fiscais. O que acontece? Se você tem proximidade com alguém ou você é muito forte, você consegue um benefício fiscal. Se você não tem, você tem maior dificuldade de tocar a sua atividade. E o benefício fiscal faz com que haja uma concorrência desleal, que é o que você está falando agora. E concorrência desleal vai fazer com que alguns quebrem e outros tenham supremacia sobre os demais. E toda vez que alguém tem supremacia, ele baixa o preço para ganhar o mercado. Mas quando ele for sozinho... Ele entra com dumping, é verdade. Quando ele for sozinho, ele vai elevar de novo isso e a população vai ficar prejudicada. E sem querer defender a reserva de mercado, chegou a hora da gente olhar também para aquele empresário nosso que está lutando há tanto tempo e aqueles grandes que só chegam numa hora de crise como essa e ainda recebem algum tipo de incentivo do Estado. Isso que a gente nos deixa triste em ver, né? Situações de empresas locais tendo que concorrer com os grandes de fora e que entram com transferências de benefício e assim por diante. Isso está no estado todo, Bona. No estado todo. Não é só aqui. Em Belém a gente sente um pouco mais, mas no estado todo. Eu estive agora em Marabá e conversando com o pessoal e há também esse mesmo problema de que os grandes chegam, simplesmente acabam com os menores, conseguem benefícios que ninguém quase consegue, e nós somos totalmente o contrário. Que vê a imagem do tubarão. Exatamente. Olha, muito obrigado pela entrevista, parabéns pela revista dos 25 anos do Sindifisco, está começando a circular agora, não é isso? Exatamente, esse é o primeiro exemplar que eu fiz questão de trazer muito obrigado pela primazia, obrigado pela entrevista e continue firme e forte lá, levantando a voz em benefício do contribuinte paraense. Muito obrigado, Bona, foi um prazer estar com você aqui, estamos à disposição. E eu queria agradecer ao seu programa, que é um programa que trata de temas relevantes para a nossa sociedade, para que a sociedade se esclareça e se manifeste, sabe, Bruno? A gente é sempre favorável de que a sociedade se manifeste quando ela não concordar com as coisas ruins que às vezes acontecem no nosso estado. Eu queria lhe parabenizar porque você sempre joga um pouco de aginomoto, como o pessoal costuma dizer, na comida para levantar um pouco essa questão do debate que é tão importante na nossa sociedade. Muito obrigado. Obrigado. No próximo bloco, uma entrevista com